Olá pessoal, tudo bem? Prosseguiremos o nosso treinamento de formação de analistas de oratória, módulo 2. Para isso eu preciso que você me encaminhe um vídeo, elabore um vídeo, onde você vai falar para mim sobre quem é você, sua apresentação pessoal, nome, profissão, aquilo que você tem como objetivo principal a alcançar por meio desse treinamento e quais elementos você considera que são pontos fracos que diminuem a tua influência no ato da comunicação. Também eu quero dizer para você que oratória é sistematização. Sistematização são elementos organizados de forma tal que gera uma harmonia para que o teu público possa entender a tua mensagem sem ter nenhum tipo de outra interferência ou outro sentido que ele possa porventura dar àquilo que você diz. Para isso, eu quero te dizer que oratória não é qualquer coisa, não é apenas técnica, mas é corpo, é mente, é coração, já que você vai emocionar o outro. É um conjunto de elementos como gestos maiores, gestos menores, expressão facial, sobrancelhas, uso do silêncio, velocidade. Também significa o volume da tua mensagem, a mudança de tom, a tua postura, a tua base de mãos e todos os demais elementos que você dispõe por meio do corpo, por meio da voz e por meio do olhar. Também a organização sistemática do discurso, a posição de cada conteúdo para que você atinja uma finalidade que atenda à tua exigência, o teu interesse, a tua mensagem maior. Como assim, Romenick? A comunicação ela pode ser informativa, emotiva. Você pode buscar influenciar acima de qualquer outro elemento. Você pode buscar também emocionar, prestar uma homenagem e entreter o teu público. Para isso, você precisa se conhecer, saber das suas habilidades, conhecer o público que vai te ouvir, compreender o contexto do momento que você vai falar. Mas antes de tudo, a comunicação ela pode ser colocada em comparação com uma pirâmide. Para que eu possa atingir essa fundamentação secundária de finalidade da mensagem discursiva, eu preciso antes conhecer o meu perfil comunicativo por meio da sistematização. Como eu me comunico com o público? Por meio desses elementos verbais, não verbais, microgestuais e o quadro sinóptico do discurso também, que é a justa posição de cada elemento em seu conteúdo para que assim você atinja ali as partes discursivas do teu texto. Esse texto político, empresarial, religioso, acadêmico, por aí vai. Eu quero te transmitir agora essa sistematização de 17 anos de pesquisas e 12 anos analisando lideranças de diversas áreas que você pode imaginar. Eu quero te convidar para que você possa, por meio do teu vídeo, compreender que oratória não é só falar, requer uma preparação que antecede o próprio ato comunicativo. Eu te convido para que você possa avaliar o teu perfil comunicativo por meio de uma planilha de comunicação para análise de desempenho. Você nunca mais vai falar sem conhecer quais elementos você precisa melhorar para que assim você possa transformar pontos fortes em virtudes e pontos fracos em oportunidades para uma boa comunicação. Vamos lá. Vamos se autoavaliar para que eu possa compreender o meu perfil e para que eu possa intervir independentemente do momento. O que eu estou te possibilitando é que você conheça como analista de oratória quais são as fundamentações de uma boa comunicação para que tua peça oratória atenda uma perspectiva de acordo com a tendência daquele momento que você fala. É muito mais do que técnica, não é simplesmente você aprender a se robotizar de acordo com uma técnica específica, faça isso, faça aquilo. Não, você vai aprender o todo para que você possa fracionar as partes
de acordo com o momento. Isso é ser orador pertinente, é ser orador 360 graus, porque você compreende de acordo com o ambiente e às vezes até mesmo o que poderia ser considerado como erro ou equívoco do orador. Quando o orador conhece a perspectiva, conhece a fala, conhece a expectativa do próprio ouvinte, ele pode usar do erro porque sabe que naquele momento aquele erro é planejado e apropriado para que ele não seja rejeitado. Como assim, Romenick? Vamos ver. Se você vai falar e você é o último orador a se pronunciar, nessa perspectiva, quando você pega o microfone para se pronunciar inicialmente, o que você poderia fazer? Saudar, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o normal. Mas, se eu sei que o público já está cansado, que eu sou o último orador a falar, e assim eu consigo, percebendo isso, observar que o que eu deveria fazer era logo ir direto à minha apresentação, exposição do que eu vou dizer, vou falar sobre comunicação e oratória e como observar o meu perfil comunicativo. Então eu coloquei como primeira palavra a minha apresentação do tema, a minha exposição como algo que foi antecessor até mesmo do vocativo. Senhoras e senhores, bom dia, já que o meu público já estava cansado. Então o eu acabou sendo uma possibilidade para que eu pudesse ser aceito e assim ficar um pouco mais merecedor da atenção do meu público que já estava cansado. Percebam. Daremos prosseguimento à relação prática de análise de desempenho por meio da planilha comunicativa de desempenho. A planilha que você terá acesso e aí você começará a ingressar numa perspectiva mais de analista, compreendendo o teu real perfil ao mesmo tempo que você pratica e aperfeiçoa. Existirão alguns elementos que você talvez não conheça, não tem problema, mas eu quero que você responda. Os pontos positivos, os pontos que merecem ser avaliados, e se porventura você não conhecer nenhum desses pontos, você também pode colocar. Eu nunca me avaliei sobre isso. Um caso muito atípico. A pessoa nunca teve acesso a nenhum desses pontos ao observar a sua comunicação. É só para mostrar que qualquer informação que venha na sua cabeça naquele momento é importante para que você possa se conhecer e posteriormente eu possa conhecer o seu perfil também e a gente possa juntar saberes em prol do desenvolvimento pleno da tua comunicação. Então, quando fala de postura geral, eu quero te dizer que a postura é sempre majestal, é sempre ereta e equilibrada. Todos os elementos que a gente fala da comunicação, eles devem estar o quê? Equilibrados. Você desequilibra na comunicação, na imagem do teu corpo, às vezes um ombro um pouco acima do outro, os braços acima da cabeça, significa cada vez mais emoção. Cada vez mais que eu vou afastando os braços do corpo e até acima da linha da cabeça, mais emocionalidade eu transmito para a minha mensagem. Quanto mais eu quero uma comunicação informativa, sem tanta emocionalidade, sem tanta demarcação em relação a respeito da imagem do orador, no caso, como é o jornalista, mais eu fico comedido nos meus gestos, nas minhas palavras e na minha expressão corporal. Então, mais próximo eu fico desse quadrante aqui. Mais à frente eu vou ensinar para vocês o que significa esse quadrante, mas é aqui que vem acima, um pouco na linha do peito até um pouco acima da linha do umbigo. Então, se forma aqui um quadrante. Esse quadrante é para uma mensagem mais racional. O bom da comunicação, quando a gente quer transmitir uma informação que mereça o prestígio, o reconhecimento, a veracidade necessária, é muito oportuno que a gente mantenha a comunicação aqui dos braços e das mãos dentro desse quadrante. Não é falando, gesticulando todo instante, mas de acordo com aquele gesto que transmite naquele momento a ênfase necessária para aquilo que você quer dizer. E sempre de forma harmônica, em ritmo e sentido, de gestos e palavras, para que você não possa dizer estava aberto, estava fechado e demonstrando aí uma incoerência, algo que não é oportuno para a recepção da mensagem porque gera um descrédito desnecessário
e que vai minando a tua autoridade como orador. Então vamos lá, postura geral cada vez mais ereto, como eu disse para você, um desequilíbrio quando for necessário para gerar emocionalidade. Quero saber se você se apoia com uma das pernas quando fala. O importante é que as duas pernas estejam sempre eretas, os dois pés sempre plantados, as plantas dos pés sobre o chão. Quero saber se você dá pulos excessivos, porque não é tão agradável para quem ouve toda hora você dá pulos excessivos, porque gera um estresse desnecessário. O pulo ele é importante para gerar emocionalidade devida, gera emoção, mas excessivamente acaba minando a tua autoridade, porque você passa a estressar o público, porque não dá a ênfase merecida, o balizamento necessário. No momento da fala, como analisa a sua movimentação superior? Você é inerte, comedido? Você não consegue se soltar? Você não tem assim uma independência em relação ao teu comportamento? Quando o outro olha para você, você fica inerte, não consegue gesticular? É uma problemática. Responda para mim, e por quê? E comece a dizer o porquê isso. Eu vivenciei algum tipo de realidade que me fez aceitar a fala amordaçada? Me disseram que eu não era competente, que eu não sabia falar, me tomaram o microfone quando eu tentei falar em público? Lá na minha infância, na minha adolescência, na minha faculdade, no meu trabalho. É importante você revisitar memórias, porque às vezes te travam essas memórias negativas. Te impedem, te cristalizam, produzem uma memória para você, uma imagem que foi atribuída por meio de palavras e gestos, que te colocam como aquele que não deve falar, aquele que aceita a fala amordaçada, que aceita o silêncio, que aceita sempre a determinação do outro. E assim gera sofrimento inevitável. Procura sempre dizer o porquê. Você usa os braços para complementar a sua fala? Mantém estendidos, abaixo da linha da cintura. Muito ruim pessoas que começam a gesticular pouco com os braços abaixo da linha da cintura. Como eu disse, é importante os braços estarem o quê? Gesticulando de acordo com o ritmo e o significado da palavra. E também os braços estarem acima da linha aqui do umbigo, um pouco acima. E não travado também, o cotovelo travado na tua parte superior. O tórax, não. Deve estar um pouco solto, para mostrar que você não está amarrado. A comunicação ela tem que ser natural para que ela possa afetar positivamente o teu público. Como você analisa o uso das mãos? Você gesticula demais, parece que está morrendo afogado, todo o tempo você está gesticulando, porque isso é péssimo também, estressa também. Não há o balizamento necessário e oportuno para gerar atenção positiva. Então chega um momento que o teu público se acostuma com determinado gesto e perde o interesse pela tua mensagem. O que gera o desinteresse? A mesmice, a gesticulação mesma, as palavras escolhidas sempre iguais, a estrutura, a tua própria metáfora, as tuas figuras de linguagem, os teus exemplos, quando são idênticos a todo instante para determinados tipos diferentes de público, não gera a atenção positiva necessária da comunicação. Então, comunicação é sempre um mesclar elementos para que a tua peça oratória seja atrativa. A outra pergunta, você mantém um acenar com a cabeça quando você fala ou quando você está sendo ouvinte? É importante porque você gera ali um contato visual também por meio do teu acenar que prende a atenção do teu público, mas não é um acenar rude, com ampla profundidade ou bruscamente, não é rude, tentando apressar o teu ouvinte, porque tem essa conotação para quem entende de forma inconsciente, há um apressar, tanto para quem fala, bem como também para aquele que está ouvindo, meio que uma iniciativa de que ele tem que sair correndo quando ele é ouvinte, ou ele tem que calar, cessar rapidamente, porque você pede a palavra naquele momento, que acena bruscamente com profundidade, de forma rude. A outra questão também que é importante é se você mantém o olhar, a gente já até disse isso no início já do nosso treinamento, é importante o olhar. O olhar é imperioso porque o olhar determina uma posição, um determinado lugar, papel social é desempenhado também por meio do olhar. Faz parte da própria constituição de entendimento do eu, quem eu sou, a minha imagem, a partir também do olhar e das palavras. Então eu quero saber se você mantém um olhar em relação ao teu público. Você passa emoção?
através da sua expressão facial? Você passa emoção? Você levanta as sobrancelhas para gerar uma relação afável por meio da tua imagem do corpo? Você baixa as sobrancelhas quando quer mostrar que está bravo? Você fecha os teus lábios para mostrar que você está com raiva? Você deixa semi-aberto e levanta as sobrancelhas e baixa bruscamente para dizer que você está triste? Uma atenção que gerou uma tristeza naquele momento? Você morde o lábio inferior para passar uma devida entonação ou tonalidade sexual quando você fala e tenta representar isso? Morder os lábios superiores representando o pensar e olhar para cima, tentando lembrar de uma imagem, olhar para baixo, tentar lembrar, reviver, revisitar uma emocionalidade? São tendências que a tua expressão facial também permite gerar. A movimentação dos teus ombros, você gira os ombros chamando as pessoas, convidando-as, abrindo os braços, lembrando que uma pessoa com a gesticulação pequena é uma pessoa intimidada em relação ao público. É uma pessoa que tenta se compor naquele momento, mas evitando ao máximo ocupar espaço no ambiente. Não é que você vai ser altamente espaçoso, vai chegar abrindo as pernas, dizendo que está disponível sexualmente, que tem essa conotação também, mas você precisa não se manter intimidado, porque o teu corpo vai transmitir um significado que te posiciona também, assim como a tua palavra. Gera ali uma relação anímica, de imagem, de animação. A posição dos teus pés, para onde apontam. Sempre mantenha uma posição aberta com os pés, para que você esteja falando para todos de maneira aberta, nunca fechada, nem tampouco cruzando os braços. Velocidade da fala, o ritmo, você tem uma comunicação, uma velocidade lenta, demora demais para falar uma palavra, porque desta forma fica desagradável a tua comunicação. Então você demora para falar uma palavra, tenta lembrar, faz o vídeo e se observa. O que você não souber no momento, escreve não sei, nem sabia que isso existia. E é importante para que você, a partir dessa dúvida, possa produzir saberes a respeito da tua comunicação, do teu perfil. Você usa exatamente o tempo cedido, você alonga demais, já convenceu, mas começa a falar, até o público se cansar, o povo se cansar e sair sem te dar a devida atenção merecida no desprendimento comportamental, aceitando o que você diz? Você pronuncia corretamente os fonemas das palavras? Você escreve corretamente as palavras? As variações do silêncio. Você usa o silêncio ou você fala todo o tempo atropelando palavras para não deixar nenhum espaço entre as frases que são importantes, você transmitir a intencionalidade daquilo que você quer por meio das frases, dos períodos, pausando. Não tente todo o tempo colocar uma frase, um tique ou mesmo uma expressividade descontextualizada, as muletas retóricas, esses tipos de sons apenas demonstram a tua pouca habilidade de manter contato com o público. Não tente compor espaços do silêncio, porque eles são importantes. Já diz na publicidade que espaço em branco também é informação. Não polua a tua comunicação, a tua mensagem. Você pisca excessivamente, sem justificativa biológica para isso? O seu humor expresso no momento de falar em público. Você tem um bom humor, um humor arrogante, tem pessoas que quando falam parecem que são donas do mundo, do saber, de todo o posicionamento interpretativo sobre os fenômenos. Eu quero saber, você é arrogante? Queixo muito para cima? Não mantém uma equidade, um olhar, um equilíbrio? Acha que é sempre o dono da verdade? Não dá o espaço para o outro se manifestar? Temos que ter muito cuidado. Então, o teu humor ele tem que ser não arrogante, não confuso, mas assertivo. A gente já falou sobre isso, se colocar no lugar do outro e manter ali um equilíbrio, onde você é você por meio da tua altivez, respeitando também a parte lá que é do outro, que também merece o devido
respeito e atenção. Você mantém interatividade com o público, é importante saber. Faz perguntas justificadas, não no início, porque no início você às vezes precisa ter uma habilidade tal para iniciar com uma pergunta, porque o outro pode pensar totalmente diferente de você, e aí ele vai defender uma tese primeiro que você. E vai ficar um pouco uma saia justa para você tentar fazer todos os elementos, elaborar todas as dimensões, mais uma vez, do discurso, para tentar derrubar de forma não tão oportuna para o presente momento uma tese que foi defendida antes mesmo da apresentação das suas ideias. Não inicie fazendo perguntas. Também saiba lidar com o bom humor. O bom humor, ser bem-humorado, se utilizar do riso, da piada, é muito difícil se você não tem uma habilidade comunicativa já desenvolvida. Então, se uma pessoa não ri daquilo que você contou, da piada, da anedota, você pode ficar numa saia justa. E aí, vai perder totalmente o controle em relação ao público. Quero saber se você mantém uma interatividade, se você fala, se você ouve o público, se você consegue compreender os elementos simbólicos que eles trazem para você, o silêncio, o riso, a confusão do que você está dizendo, da falta de entendimento, da falta de desinteresse. Então, a todo momento, ele também está reagindo em relação à tua mensagem que foi enviada. Existe uma retroalimentação. Você tem um bom poder de síntese, fala bem, fala muito por meio de poucas palavras, sabe enxugar. Não é ser rasteiro, não é ser ineficiente, não é ser pouco nas reflexões, mas é ser certeiro, assertivo, falar muito por meio de poucas palavras, sem se embananar. Você mantém uma coerência argumentativa, já percebeu se a tua comunicação ela é coerente ou incoerente em relação aos teus argumentos? Tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Você consegue ilustrar, fazer comparações de forma criativa? Uma coisa é eu dizer que um determinado terreno representa tantos mil hectares, outra coisa é utilizar-me de um tipo de análise, de um tipo de comparação para dizer que é como se fosse tantos mil campos de futebol. Então isso facilita a compreensão, ilustra. Isso faz com que o outro tenha uma dimensão visual sobre aquilo que seria apenas números.